Oi, pessoal! Eu sou Senhorinha Gervásio e você está no canal Coisas de Senhorinha. Hoje eu trago para vocês uma história daquelas que começam com Era uma vez, que tem príncipe, rei, rainha e terminam com E foram felizes para sempre. Fique comigo até o final. Você não irá se arrepender, porque essa história é diferente de todas as outras que você já ouviu. Era uma vez um príncipezinho que parou de falar quando completou 13 anos. Os seus pais ficaram desesperados. A mãe até que tinha uma esperança do filho voltar a falar, mas o rei achou que seu filho estava perdido. E ele passou a ser conhecido como o Príncipe Silencioso. Quando o Príncipe Silencioso completou 18 anos, os seus pais fizeram uma proclamação. Quem fizer o príncipe falar poderá escolher uma recompensa. Mas como todo decreto de reis de histórias, lá no finalzinho tem uma cláusula escrita com letrinhas pequenininhas dizendo: mas quem falhar terá a sua cabeça cortada. Então, todos os homens corajosos do reino se candidataram para fazer o príncipe falar, mas todos perderam a cabeça. Bem perto do palácio morava uma jovenzinha com sua avó, uma mulher muito sábia, que ensinou toda a sua sabedoria para sua neta. Então ela resolveu ajudar o príncipe. Compareceu ao palácio, o rei olhou assim, coitada, tão jovem. Ele perguntou: você conhece as regras? Sim, ela conhecia as regras. Então, ela passou a noite no quarto do príncipe, acompanhada de uma testemunha, para que pudesse confirmar no dia seguinte se o príncipe tinha falado ou não. Ela chegou, sentou num canto do quarto, o príncipe lá na sua cama, a testemunha do outro lado, e ela ficou em silêncio, um longo período em silêncio, e o príncipe já achou aquilo meio estranho, porque todos os outros homens que chegaram lá para fazê-lo falar, sentavam e já ia falando. E enquanto ela estava em silêncio, o príncipe ficou observando a sua beleza e de vez em quando olhava bem nos olhos dela. E lá, uma certa hora, ela virou para a testemunha e perguntou se ele poderia contar uma história para ela, porque ela morreria no dia seguinte, aquela era a sua última noite e ela queria ouvir uma história. A testemunha não sabia história, não. Falou: isso eu não posso fazer, não. Eu sou apenas uma testemunha. Então ela perguntou se ela poderia contar uma história para ele. Ele disse: tudo bem. Então ela contou a seguinte história. Era uma vez 3 jovens mulheres que possuíam poderes especiais. A primeira tinha um telescópio por onde ela podia ver todos os lugares do mundo. A segunda tinha um tapete mágico que podia levá-la a qualquer parte do mundo. E a terceira tinha uma maçã mágica, a maçã da vida, que uma mordida daquela maçã curava qualquer doença do mundo. E um dia, as 3 jovens estavam conversando sobre os seus poderes, quando de repente, a que possuía o telescópio viu do outro lado do mundo algo que a comoveu muito. Amigas, do outro lado do mundo tem um castelo onde tem um príncipe que está morrendo. Aquela que tinha o tapete, vamos imediatamente lá. Subiram no tapete e chegaram até o palácio. Quando chegaram lá, a moça que tinha a maçã da vida ofereceu uma mordida da maçã para o príncipe aceitou e ele ficou curado. E assim que ele ficou curado, ele ficou observando aquelas 3 mulheres, jovens, bonitas, ele solteiro, jovem, agora saudável. Então, ele quis fazer uma proposta de casamento a uma delas. E nesse momento, a moça interrompeu a história
e se dirigiu à testemunha. Olha, agora que o príncipe está curado, a quem você acha que ela deva pedir em casamento? A testemunha não sabia. Então o príncipe falou: Eu tenho uma ideia. Oh, ótimo! Você quer nos dizer qual é a sua ideia? Todas elas ajudaram o príncipe. Mas a mulher do telescópio, ela não teve que abrir mão de nada. Da mesma forma, a mulher do tapete. Mas a mulher da maçã, ela teve que abrir mão de um pedaço da sua maçã que ela nunca mais poderá recuperá-lo. Então a moça disse: Ótimas palavras, príncipe. Eu espero que algum dia você encontre uma mulher que abra mão de alguma coisa por você. No dia seguinte, o rei e a rainha compareceram ao quarto e a testemunha confirmou tudo. O príncipe tinha falado. Mas o rei não acreditou. A rainha estava assim felicíssima, mas o rei quis fazer um novo teste. E assim, a jovem passou mais uma noite no palácio. Então, a segunda noite foi a mesma coisa. Ela sentou em silêncio, agora eram duas testemunhas. As testemunhas lá, e o tempo passou, o príncipe observando, e de repente ela aborda as duas testemunhas dizendo a mesma coisa, que no dia seguinte ela iria morrer e ela gostaria de ouvir uma história, se eles poderiam contar uma história para ela. Eles disseram que não. Ela perguntou se poderia contar uma história. Eles disseram que sim e ela contou a segunda história. Era uma vez uma bruxa que estava apaixonada por um rapaz. Mas ela não tinha contado para ele que ela era bruxa, porque ela tinha medo do que podia acontecer. E numa noite, esse rapaz estava na floresta e viu uma bruxa. Então ele pegou uma enorme pedra e jogou nela. Por mais que ela tentasse se desviar da pedra, a pedra bateu na sua perna e fez uma ferida. No outro dia, quando o rapaz foi à casa de sua namorada, ele viu que ela estava mancando. E quando ela virou, ele viu que a ferida da sua perna era igualzinha à ferida da bruxa. Ah, você é a bruxa? Sim, eu sou a bruxa. E nesse momento, a moça olhou para as testemunhas e disse: Agora que o rapaz sabe que a sua namorada é uma bruxa, o que você acha que eles devem fazer? As testemunhas não sabiam. Então o príncipe: Eu tenho uma ideia. Qual é a sua ideia, ó príncipe? Eu acho que eles devem se casar e guardar o segredo dela. Então a jovem olhou para o príncipe e disse: Ó príncipe, sabe a resposta? Isso mostra que você entende que quando um casal se ama, eles não somente guardam segredo, mas também eles descobrem segredos. Eu espero que você um dia encontre alguém que consiga guardar os seus segredos. Na manhã seguinte, o rei e a rainha compareceram ao quarto e as testemunhas confirmaram tudo. O príncipe falou. Mas o rei ainda não estava convencido e ele quis fazer mais um teste. A terceira noite. A mesma coisa, gente. Sentou, ficou em silêncio, 3 testemunhas, o príncipe olhando para a moça, admirando a sua beleza, ela em silêncio, quando de repente ela aborda as 3 testemunhas e fala a mesma coisa. Amanhã eu vou perder a minha vida. Vocês têm uma história para me contar nesta minha última noite? Não, não temos. Nós somos testemunhas e não somos contadores de história. Do mesmo jeito ela perguntou, e vocês poderiam ouvir a minha história? Sim, então ela contou a sua história. Havia um homem que sonhava com pássaros de fogo vindo do céu. Um dia, ele estava na floresta, então ele viu um grande clarão descendo do céu como um raio. Ele ficou muito assustado, correu, escondeu atrás de uma árvore, fechou os olhos e ficou lá todo encolhido. Quando ele teve coragem de abrir os olhos, ele viu uma linda mulher se despindo de sua roupa de penas douradas e entrando no lago. Ah, mais que depressa ele correu lá, pegou as roupas, pegou as penas douradas da mulher e escondeu atrás da árvore.
Quando a mulher saiu do lago, começou a procurar as suas roupas e não encontrou. Então, nesse momento, o homem saiu do seu esconderijo e lhe propôs casamento. A mulher não podia fazer nada, porque ela estava sem as suas roupas de penas. Então, ela aceitou a proposta e foi com o homem para sua casa. A casa do homem era grande, bem espaçosa, arejada. O homem era gentil. Eles se casaram e, com o tempo, ela deu à luz a um lindo menino. E quando o menino já estava grandinho, um dia que seu pai não estava em casa, ele chegou em casa correndo: Mamãe, venha ver uma coisa linda que eu encontrei. E ela acompanhou o menino e encontrou atrás da árvore as suas roupas de penas douradas. Ela pegou todas as suas penas e voltou para casa. E naquela noite, ela cantou para o seu filho as mais lindas canções de ninar. Com uma das mãos, ela acariciava os cabelos da criança e com a outra, ela segurava as suas penas. Nesse momento, a jovem interrompeu a sua história, dirigiu-se às testemunhas perguntando: agora que a mulher encontrou as suas roupas douradas, o que vocês acham que ela deve fazer? As testemunhas também não responderam. Então o príncipe: eu tenho uma ideia. Pois não, príncipe? Diga sua ideia. Sua história é ao mesmo tempo doce e amarga. Se eu fosse aquele homem e pudesse ter um pássaro em uma forma verdadeira de mulher, eu ia querer ficar com essa mulher. Mas se eu fosse a mulher vinda do céu, eu queria voltar para lá. Então a jovem respondeu: sabe a resposta, príncipe. Existem histórias que não foram feitas para serem julgadas, e sim para serem ouvidas e lembradas, somente serem ouvidas e lembradas. Na manhã seguinte, quando o rei e a rainha chegaram ao quarto, as testemunhas confirmaram tudo. O príncipe silencioso falou: a rainha estava nas nuvens. O rei agora teve que admitir: então, minha jovem, o que você escolhe como recompensa? Ah, gente, ela não sabia. Ela não tinha pensado nisso. Ela estava pensando apenas em ajudar o príncipe e ela ficou sem saber o que pedia. Então o príncipe levantou, olhou bem nos olhos dela e disse: me escolha. Então ela riu e disse: eu escolho ele. E assim eles se casaram e foram felizes para sempre, como todos nós podemos.